Lando Norris, Max Verstappen e Oscar Piastri chegam aos Emirados Árabes para disputar o Grande Prêmio de Abu Dhabi de 2025. Corrida esta que marca o fim desta incrível temporada e também irá consagrar um dos três como o grande campeão da temporada de 2025 no campeonato de pilotos. Vamos estar trazendo nesse vídeo aqui uma análise bem bacana sobre como foi a temporada de cada um desses pilotos, qual a pontuação que eles estão, que eles chegam aqui em Abu Dhabi e o que precisa acontecer para que cada um desses pilotos se consagre campeão este ano. Vamos começar então, obviamente, com o líder do campeonato, Lando Norris, que contém um atual de 408 pontos, ele que venceu a corrida da Austrália, Mônaco, Áustria, Grã-Bretanha, Hungria, México e, por fim, o Brasil. Já Max Verstappen, que está com 396 pontos, venceu as corridas do Japão, Emília-Romagna, Itália, Azerbaijão, Estados Unidos, Vegas e a mais recente das corridas, o Grande Prêmio do Catar. Já Oscar Piastri, que por muito tempo nesta temporada figurou como líder do campeonato, porém na segunda metade acabou tendo uma queda de performance, está com 392 pontos. Ele que venceu os grandes prêmios da China, Bahrein, Arábia Saudita, Miami, Espanha, Bélgica e o Grande Prêmio da Holanda. Lembrando que para este vídeo eu não estou considerando os resultados das corridas sprint, apenas as corridas principais. E como você pode ver, algumas corridas aí não foram ganhas por nenhum desses três pilotos, porque o resto delas foi todas vencidas por George Russell, piloto aí da Mercedes. Enfim, pessoal, este sem dúvida foi um campeonato bem interessante, Você teve um início ali aonde o Piastri, dominou praticamente boa parte da primeira metade da temporada, ele que veio vencendo corridas de forma consecutiva, no ano de 2025 e trouxe uma performance sólida. Entretanto, pouco ali depois do Grande Prêmio da Holanda, a gente viu que o Piastri começou a decair bastante, Ele deixava de pontuar, deixava de chegar em posições de pódio, vitórias, nas corridas subsequentes, fazendo com que tanto Max Verstappen quanto Lando Norris acabassem se aproximando. O Max, que é meio que o underdog dessa temporada entre os três, ele começou a temporada até, de certa forma ali parelho em alguns momentos, porém decaiu bastante ao longo da temporada. Em especial a gente tem o GP da Espanha, onde tem aquele movimento absurdo dele para cima do George Russell, algo que caso a vitória dele não se concretize, ele não consiga ganhar o campeonato deste ano, um dos pontos principais para essa derrocada do Max Verstappen vai ser justamente o Grande Prêmio da Espanha, onde ele deixou de ganhar muitos pontos devido àquela treta ali com o George Russell. Quem assistiu aquela corrida vai se lembrar do que eu estou falando. E a gente tem o Lando Norris, que começou a temporada ali até um pouco próximo do Piastri, porém, ao longo da temporada ele foi tendo repetições ali inconstantes, performances inconstantes. Uma hora ele chegava próximo ao Lando, outra hora ele até vencia uma corrida, mas em outros momentos ele acabava deixando a desejar. E nesse bolo, de vitórias e derrotas, performances consistentes e inconsistentes, nós chegamos ao final desta temporada de 2025, onde esses três pilotos têm a possibilidade de ganharem o campeonato de pilotos do ano de 2025. Claramente, vamos começar pelo Lando Norris, ele que é o piloto que tem mais chances de vencer, Se ele chegar em qualquer posição do pódio, independentemente da posição de Max Verstappen ou de Oscar Piastri, o Lando Norris vai levar este campeonato, Se ele chegar em primeiro, segundo, terceiro, isso aí tanto faz. E isso ele tem que agradecer muito, inclusive, ao Kimi Antonelli, ele que acabou cometendo um erro nas últimas voltas ali do Grande Prêmio do Catar, que permitiu com que o Lando Norris conseguisse ultrapassá-lo, e justamente esses 2 pontos que ele conseguiu na subida de quinto para quarto lugar foi o que fez a possibilidade, deu a possibilidade para o Lando Norris que mesmo que ele chegue em terceiro, ele consiga ganhar o campeonato de pilotos, independente da posição ali do Max Verstappen e do Oscar Piastri. Mas caso o Lando Norris não chegue ali nas posições do pódio, nem primeiro, segundo ou terceiro, caso ele chegue em quarto ou quintos lugares, ele precisa que
Verstappen não seja o vencedor da prova, né, seja ali segundo para baixo, e aí tanto faz também a posição que Piastri termine a corrida. Agora, caso ele chegue em sexto ou sétimo, ele precisa que tanto Verstappen quanto Piastri sejam, né, os pilotos ali de segundo para baixo do grid. Caso ele chegue em oitavo, ele precisa que Verstappen seja terceiro e Piastri seja segundo. Caso ele chegue em nono, ele precisa que o Verstappen seja o quarto e Piastri seja o segundo. Caso ele chegue em décimo, ele precisa que o Verstappen seja quarto e o Piastri terceiro. E de 11º para baixo, tanto Verstappen quanto Piastri tem que ter ali, né, abaixo ali do terceiro e quarto lugares. Agora, caso Verstappen queira vencer o título, as situações e combinações para que ele consiga, né, o campeonato de piloto, o seu pentacampeonato, é um pouco mais simples, né, um pouco mais reduzido. Caso Verstappen termine em primeiro, ele precisa que o Norris chegue em quarto lugar ou mais baixo, e tanto faz a posição do Piastri. Agora, caso o Verstappen chegue na segunda posição, ele precisa que o Norris seja o oitavo, apenas o oitavo, e que Piastri chegue no máximo na terceira posição. E caso o Verstappen finalize em terceiro, né, seja o terceiro na corrida, Norris tem que ser no mínimo nono e Piastri pode também, né, estar ali na segunda posição ou mais para baixo. E já Piastri, que por muito tempo liderou este campeonato, tem talvez o que seja a missão mais difícil, justamente por ele ser o terceiro colocado. Caso Piastri finalize em primeiro, ele precisa que Norris seja no máximo sexto, e aí tanto faz a posição que o Max Verstappen, né, termine a corrida. E caso o Piastri seja segundo, Norris tem que ser no máximo 10º colocado e Verstappen apenas o quarto, né? A missão do Piastri é a mais difícil das três, né? Afinal ele tem a menor quantidade de pontos e caso ele não chegue nem primeiro ou segundo, ele seja o terceiro, ele já não consegue atingir a pontuação de Lando Norris e pode dar adeus ali ao campeonato. Esta combinação poderia ser muito diferente caso o Lando Norris não tivesse conseguido ter êxito na ultrapassagem em cima de Kimi Antonelli. Porque caso aquela ultrapassagem não tivesse acontecido, bastava que Max Verstappen fosse o primeiro colocado e que o Lando Norris não chegasse na terceira posição e que Verstappen já seria campeão. Uma configuração que é possível de se acontecer, considerando que tanto McLaren quanto Mercedes e Red Bull acabam ali figurando nas primeiras posições do grid, né, nas ordens de chegada. Então, às vezes, apenas ter ali um Oscar Piastri em segundo, mais um George Russell em terceiro, já faria com que o Norris tivesse que brigar, né, com o George Russell para conseguir a terceira posição. E claro que o piloto da Mercedes não vai simplesmente, né, dar a posição de bandeja. Agora, com esta outra configuração, às vezes, né, vamos supor a posição contrária, né, a gente tem Verstappen, George Russell e Piastri como os três primeiros, e Lando Norris na quarta posição. A gente sabe, né, já tiveram várias notícias aí de que a McLaren não vai fazer jogo de equipe com os seus pilotos, mas é claro que se na última volta, né, tá nessa configuração 1, 2, 3, 4, Verstappen, Russell, Piastri e Norris, a McLaren vai pedir para que o Piastri ceda espaço para o Norris para que ele possa ser campeão mundial. Se isso vai acontecer ou não, a gente só vai poder descobrir quando as luzes se apagarem e for dada a largada para o Grande Prêmio de Abu Dhabi. E caso esse pedido aconteça, a gente tem que saber se o Piastri também vai aceitar. A gente sabe que existem, né, muitos rumores aí no paddock a respeito da preferência da McLaren por um dos dois pilotos, no caso o Lando Norris, que está há mais tempo, é o piloto da casa, é o piloto que veio acompanhando este projeto de ascensão da McLaren nos últimos anos, desde a saída ali do Fernando Alonso, né, da McLaren. Então a gente sabe que existe, né, é um pouco visível uma certa preferência. Claro que em nenhum momento a McLaren vai sabotar o carro do Piastri, né? Tem muita gente que está nessas teorias da conspiração, que a McLaren sabota o carro de um, não é isso. Mas claro que devido inclusive às circunstâncias na qual o campeonato se desenhou até o Grande Prêmio de Abu Dhabi, caso seja necessário, a McLaren vai pedir para o Piastri ceder a posição para o Lando Norris, né, mais ou menos numa configuração aí de exemplo que eu trouxe para vocês.
Para Max Verstappen, conseguir o seu pentacampeonato seria um dos maiores, se não o maior feito já realizado de um campeão. Verstappen nunca liderou o campeonato de pilotos no ano de 2025. E caso ele consiga vencer nesta temporada, caso ele consiga de alguma forma ganhar este campeonato, seu pentacampeonato, vai ser a maior virada de pontos na história da Fórmula 1. Né? A maior diferença de pontos ali que um piloto tinha para o primeiro colocado e que ele veio, né, construindo essa levantada, veio construindo nessa remontada ali até chegar nessa chance de título. Né? E caso se concretize, vai ser sem dúvida uma das maiores histórias da Fórmula 1 no quesito, né, campeões ali mundiais. Com certeza para o Drive to Survive vai ser a melhor história que eles poderiam pedir no final desta era de regulamento da Fórmula 1. Se você me perguntar qual a minha opinião, eu tendo a dividir entre o que eu gostaria que acontecesse e o que eu acho que vai acontecer. Começando pelo que eu acho que vai acontecer, obviamente, pessoal, é o Norris ser campeão. Ele é quem está com a maior vantagem em matemática, ele é o que tem menos esforço, precisa de menos esforço realizado para conseguir ser campeão do mundo. Ele já poderia ter sido na corrida passada, não fosse, né, a má estratégia da McLaren em relação à troca de pneus, né, uma coisa que eu achei bem esquisita no Qatar, vou ser bem sincero, essa necessidade de só 25 voltas de pneu. Ia ser se não tivesse o safety car, a corrida ia começar e terminar da mesma forma, porque todo mundo ia ter que parar ao mesmo momento. Então, de toda forma, um erro de estratégia da McLaren fez com que, né, essa disputa fosse trazida até Abu Dhabi. Mas, de toda forma, a lógica, a matemática, tudo indica que Norris seja, né, de fato, campeão este ano. E eu tenho certas críticas em relação ao Norris no quesito gana de campeão. Eu acho que ele é um bom piloto, né? Afinal, para você estar no grid da Fórmula 1, você tem que ser minimamente um bom piloto, salvo raras exceções. Mas o Lando Norris, ele é um bom piloto. Ele é um piloto que esteve acompanhando todo este processo de ascensão da McLaren nos últimos anos, né? Todo o projeto do Zac Brown, do André Stella, né? E tudo que a McLaren veio trazendo ao longo, né, desses últimos anos. Ano passado eles conseguiram o campeonato de construtores em cima da Red Bull. O Norris chegou a ameaçar um pouco o Verstappen no campeonato de pilotos, mas este ano, com certeza, é o que pode consagrar a McLaren, né? Tanto campeã de construtores, quanto também campeã do Mundial de Pilotos. E quem tem mais chance de fazer isso é justamente o Lando Norris, um piloto que já tem uma certa experiência dentro da Fórmula 1, tem sua rodagem, e caso seja, né, a vez dele na fila dos campeões mundiais da Fórmula 1, eu vejo todo o sentido. Por mais que ele tenha algumas declarações que eu ache um pouco off para quem tem esse desejo de ser campeão mundial, ainda mais quando você vê pilotos como o próprio Max Verstappen, como o próprio Piastri, né? Eu vou falar um pouquinho do Piastri também, mas enfim, apesar de matematicamente o Lando Norris ser, né, o mais provável campeão do mundo de 2025, o que eu gostaria que acontecesse é que Max Verstappen levasse o seu 5º campeonato consecutivo. Eu acho que desde 2021, desde a polêmica de 2021, Max Verstappen ele veio se provando cada vez mais como um dos maiores pilotos da Fórmula 1. Né? Ele teve carros dominantes, né? Ele teve a maior dominância na história de uma temporada em específica, né? Eu não vou lembrar agora, acho que foram só 2 corridas que a Red Bull não ganhou. Enfim, não vou me estender muito, porque às vezes eu posso estar falando uma besteira aqui. Mas, de toda forma, ele está presente no campeonato mais dominante da história da Fórmula 1 e venceu. E ele é um cara que veio conquistando o público, né, ao longo desses últimos 4 anos. Com muita controvérsia, né, relacionada à final de 2021, mas também um desejo da Fórmula 1 como um todo de ter alguém diferente de Lewis Hamilton para ser campeão. Né? Lewis Hamilton que vinha encabeçando títulos e mais títulos e estava muito na cara de que ele iria conseguir o 8º título em 2021 e de repente do nada a Red Bull chega com um carro muito bem construído, muito bem acertado e com um piloto no momento certo e no lugar certo para destronar um dos maiores pilotos da história da Fórmula 1, que é Lewis Hamilton.
Claro que eu não vou entrar aqui na questão da polêmica, da corrida final de Abu Dhabi, não é esse o intuito aqui deste vídeo. Mas se você novamente me perguntasse o que eu gostaria que acontecesse, é sim o pentacampeonato de Max Verstappen. Eu acho que, principalmente por conta dessa segunda metade da temporada, ele veio, né, construindo ainda mais a sua persona como piloto, e mesmo que ele não vença, né, eu sei que muita gente vai considerar ele o campeão do povo, né, porque existe uma certa repulsa, vamos dizer assim, pelo Lando Norris, né, pela McLaren, por tudo que a McLaren veio fazendo nesta temporada em relação aos seus dois pilotos. Mas de toda forma, o que eu gostaria que acontecesse seria de fato o Verstappen ter o seu pentacampeonato. Em relação ao Piastri, eu acho que ele meio que se torna não uma espécie de decepção de cavalo paraguaio, mas eu acho que o Piastri ele perdeu bastante o mental. Isso é algo que muita gente criticava no Lando Norris, né? O fato de o mental dele não tá bom, do Piastri tá dominando, né? Tá conseguindo imprimir ritmo, vitória atrás de vitória, enquanto o Norris tá ali se derretendo, tá brigando com o Max Verstappen, né? Enquanto o Piastri tá se distanciando ainda mais no campeonato. E de repente, né, a gente viu o Piastri ter essa derrocada mental. E isso fez com que ele saísse da posição onde ele deveria estar, que é o lugar de Lando Norris, para figurar como terceiro. Né? Hoje, se o campeonato de pilotos acabasse hoje, o Piastri teria perdido não só o título, como também o vice-campeonato, né, para o Max Verstappen. Então acho que dos três, o Piastri é o que está mais difícil para ganhar esse título. Né? Se eu tivesse que apostar meu dinheiro, seria 50% do Norris, quer dizer, 70% do Norris, 20% no Verstappen e 10% ali no Piastri. Né? Ele vai precisar pegar esse campeonato, lembrando, caso ele não vença, né, ele tem chance, mas caso ele não vença, ele vai precisar pegar esse campeonato como um aprendizado, né, como uma forma dele entender que não basta um início forte, né, vitórias ali fortes, demonstrações consistentes fortes no início da temporada, e quando você chegar na segunda metade, uma corrida ruim, um final de semana ruim, ser o início de uma sucessão de erros e de perdas de pontos e de posições que fazem com que você desça do principal, né, lugar ali do campeonato para figurar no terceiro lugar. Então o Piastri precisa pegar esse campeonato, e mesmo que ele vença, mesmo que Piastri por algum milagre do destino consiga ganhar este campeonato de 2025, ele precisa continuar pegando este campeonato como uma experiência de vida, para que ele não cometa esses mesmos erros novamente. De toda forma, a gente pode ter dois novos primeiros campeões, tanto o Lando Norris quanto o Oscar Piastri, os dois merecidíssimos, fizeram uma temporada sólida onde deu, né? O Piastri teve um início muito bom, um início muito forte, acabou caindo, né, um pouco no segundo semestre. O Norris teve um primeiro semestre mais ou menos, né, foi ali conseguindo algumas vitórias, alguns pontos ali importantes, mas chegou nessa segunda metade, né, um pouco no final da segunda metade, e imprimiu vitórias, atrás de demonstrações consistentes, e está agora liderando o campeonato. Então qualquer um dos dois pilotos da McLaren que vencer é merecido, apesar de a gente poder tecer algumas críticas na questão do mental dos dois pilotos, na forma como eles abordaram este campeonato de pilotos, e dá vergonha que é deixar o Max Verstappen ainda estar disputando. Isso aí eu vou ter que falar. E caso o Verstappen ganhe, né, caso o Verstappen consiga vencer seu pentacampeonato, aí para mim ele vai estar figurando no top 3 dos maiores pilotos de todos os tempos, e ele não vai ser o terceiro. Mas enfim, pessoal, esse é um vídeo um pouco mais longo, né? Eu queria só mesmo trazer as minhas opiniões antes do Grande Prêmio de Abu Dhabi. Vou estar trazendo uma cobertura especial, uma cobertura bacana sobre tudo que estiver rolando nesse Grande Prêmio, e claro, descobrirmos aí, né, quem vai ser o grande vencedor do Mundial de Pilotos do ano de 2025. Eu espero que você tenha gostado do vídeo, deixe o seu like, compartilhe, se inscreva no canal, comenta aqui embaixo quais são as suas opiniões a respeito dos 3 postulantes ao Mundial de Pilotos, quem você está esperando que vá vencer este campeonato. Utilize o espaço dos comentários para estarem dando as suas opiniões. E no mais, nos vemos no próximo vídeo. Fiquem com Deus e até a próxima. Tchau!